Sejam bem-vindas ao podcast Micropigmentadora Online. Aqui eu discuto estratégias de marketing digital para micropigmentadoras lotarem a agenda. Eu sou Mayara Justino e o episódio de hoje é: por que definir a sua persona te ajuda a lotar a sua agenda, tá? Antes, eu preciso dizer que esse conteúdo é para aquelas micropigmentadoras que têm trabalhos bons, né? Fez vários e vários cursos, tem técnicas boas, mas não consegue lotar a agenda porque não sabe vender, não sabe estratégias, né? E exatamente nesse episódio eu vou ensinar uma das estratégias que ajuda a lotar a agenda, que é saber e definir a persona, tá? Aí eu vou falar o que é, o que não é persona, tá? Então são para micropigmentadoras de sobrancelhas que querem lotar a agenda, né? Tem dificuldades de usar o Instagram, tá bom? Então, esse tema, ele é muito falado na internet, só que pouco explicado especificamente para micropigmentadoras. Porque a gente sabe que no curso de micropigmentação a gente não aprende técnicas de vendas, né? E quando eu digo técnica, eu quero dizer também estratégia, uma estratégia, porque precisa fazer, não adianta fazer qualquer coisa achando que vai vender, postar qualquer coisa, por exemplo, né? Então precisa ter uma estratégia, e uma dessas é definir a persona, tá? E definir a persona é a primeira coisa, por exemplo, a primeira coisa que você deve fazer. Olha, eu já pensando lá na frente, né? A primeira coisa que você precisa fazer antes de você começar. Antes de você começar qualquer coisa de técnicas de venda pela internet, tá? Pra você vender a micropigmentação, sua micropigmentação, tá? Então, se você já começou e não definiu ainda, para tudo que você está fazendo e reveja isso daqui, né? Esse conteúdo, tá? E faça. Depois você vem fazendo a sua estratégia, tá? Pra você poder fazer essa venda do seu trabalho, né? Da micropigmentação que você trabalha, tá? Então, e se é uma micropigmentadora que ainda não começou, eu tenho um trabalho bom, mas eu ainda não uso um Instagram, ou eu uso, mas eu passo foto. Não é o suficiente mais, tá? Foto de portfólio. Tem alguns conteúdos que eu já falei sobre isso, mais pra frente eu vou falar com mais detalhes, tá? Mas aqui a gente vai focar só na persona, que é a primeira atitude que você precisa ter, tá? É definir a sua persona. A gente já vai falar o que é, como que é, porque muitos falam sobre persona, outros falam avatar, mas quer dizer a mesma coisa, outros falam público-alvo, eu vou explicar um pouquinho o que é, tá? E muitos falam, que precisa, mas não falam como, e principalmente para micropigmentadoras, tá? Então eu vou falar específico para nós profissionais da micropigmentação de sobrancelhas, tá? Então, primeiro a gente precisa entender o que é persona, tá? A persona é um cliente ideal fictício, tá? Que você vai criar, tá? Onde você quer, quem você quer alcançar, né? Onde tem todas as características, os dados específicos de clientes reais. Então, é fictício? Então eu vou criar um. Não. Claro, você vai criar, né? Mas assim, não criar um do nada, tá? Você vai criar um cliente ideal, cliente ideal, né? Que você quer alcançar com os dados reais, tá? Então, por exemplo, se você já tem gente no seu Instagram,
Se você já tem contatos no WhatsApp, você pode fazer uma pesquisa. Ou quando a cliente ela for lá também. Mas, Mayara, eu tenho feito mais só design de sobrancelha, por exemplo. Porque muitas micropigmentadoras, elas começam com design de sobrancelha, tá? E eu fui uma dessas, né? Mas a pessoa ela não quer fazer. Você pode pesquisar o porquê que ela não quer fazer. Isso pode ser uma dor. Ou às vezes ela tem um sonho que você sabe que a micropigmentação que você faz vai realizar, então você pode anotando tudo isso, tá? Mas no final eu vou falar como que você vai fazer isso, passo a passo, tá? Mas você pode usar isso, pode fazer enquete nos seus stories. Gente, me ajuda aqui. Aí faz algumas perguntas, né? Porque tem que facilitar o máximo possível para a pessoa, porque a gente sabe que as pessoas, elas têm um pouquinho de preguiça de chegar e falar, né? Então, se você estimular, fica mais fácil. Então, você pode pôr enquete já com algumas perguntas que você acha. Aí sim, você pode pôr, acha. Elas vão voltar e você vai ver realmente o que é, o que não é, tá? É baseado em comportamento, tá? Como eu falei, é fictício, mas de acordo com características, dados reais, tá? Então, é baseado em comportamentos, em dados demográficos, tá? Que é a região, tá? A região que ela mora, né? Enfim, baseado em problemas e dores, são as mesmas coisas, né? Mas baseado nisso, tá? Baseado em desafio. Qual é o desafio que ela tem hoje? Qual o desafio que ela tem hoje que ela não fez a micropigmentação? Por isso que eu falei, é bom perguntar. Se a pessoa ela só faz design, né? Às vezes ela tem alguma dor aí, né? E aí ela tem um desafio que impede ela de fazer a micropigmentação com você, tá? Então, você vai juntar tudo isso. Você pode perguntar nas enquetes também, gente, qual é o desafio de vocês, que vocês não conseguem fazer a micropigmentação? Isso, olha eu já adiantando aqui. Isso vai te servir para você fazer conteúdo de valor. Você vai basear nesses desafios, nessas dores. E o próximo, né, que eu ia falar que são objetivos, os desejos dela. Tá? Então, você pode direcionar o conteúdo para isso. Entendeu? Então, por exemplo, o meu desafio é que eu tenho medo de doer. Então, você vai pegar um conteúdo, isso é uma das estratégias que ajuda, né? Você definir a persona. Que eu sei que a maior desafio de vocês é produzir conteúdo. Então, por que vocês estão com... Eu tô sorrindo, porque é uma coisa que não é fácil, mas como eu posso dizer? Mas é possível você conseguir fazer isso e facilitar um pouco mais para você, tá? Então, por exemplo, o desafio dela é porque ela, sei lá, como eu falei, ela tá com medo de sentir dor, porque não sei quem da família, não sei quem, falou que dói. E você sabe que a micropigmentação que você faz não dói. Hoje eu tô com bastante sede. E aí, o que você pode fazer? Um conteúdo. O passo a passo que a micropigmentação que eu faço não dói. Sempre é legal você falar assim, que eu faço porque outras pessoas fazem. E às vezes ela pode ver o seu conteúdo e ela fala assim, nossa, então micropigmentação não dói. Então ela vai associar o quê? Que outras pessoas, outras micropigmentadoras que fazem e não dói. E aí ela vai ficar tentada a fazer com outras, né? Então quando você fala, a micropigmentação que eu faço, ela não dói. Passo a passo da micropigmentação que eu faço que não dói, né?
Porque aí você faz o passo a passo. O que você faz pra não doer? Primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso. E o porquê, por exemplo, tá? Um porquê não como se você estivesse ensinando uma aluna, mas como se você estivesse explicando para uma cliente entender. Não adianta falar termos técnicos que ela não vai entender, tá? E aí ela vai acabar ficando confusa. Eu vejo muitas micropigmentadoras, elas fazendo isso. Ela fazendo postagens como se estivesse fazendo para aluna, como se estivesse ensinando, tá? O que acontece? A sua persona, ela fica perdida. Poxa, ela faz só micropigmentação ou ela dá curso? Aí ela fica assim meio perdida, tá? E aí, às vezes, quem tá ali só pra poder fazer a micropigmentação com você ou desejar, ela acaba saindo do seu Instagram por causa disso, tá? Então, igual, eu usava esse perfil aqui para perfil pessoal, isso faz um tempo, né? E de atendimento. Então, quando eu comecei a falar aqui com vocês sobre marketing para micropigmentadoras, muitas pessoas saíram. Pessoas que às vezes só estavam me acompanhando para ver minha vida ou que tava curiosa de como eu faço a micropigmentação. Muitas delas saíram. Entende? Tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? O que não é persona, não é público-alvo, não é a mesma coisa, tá? Vocês vão ver muito por aí pessoas falando, você tem que saber qual é o seu público-alvo, tá? É diferente de persona. Persona, como eu falei, viu? Bastante coisinha que a gente falou. É uma cliente ideal fictícia que você quer alcançar dados e características específicas de clientes reais, baseados em comportamentos, baseado em dados demográficos, baseado em problemas e dores, baseado no desafio dela, baseado em objetivos e desejos. Então, é bem o que? Específico. Então, a persona, ela é muito específica, diferente do público-alvo. O público-alvo é uma parcela maior desse público, tá? Quando eu venho especificando quem eu quero alcançar, fica mais fácil, tá? O público-alvo é mais amplo. Eu sempre falo nos conteúdos, quem quer vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Um exemplo que eu dou que eu faço isso. Eu comunico para pessoas que têm sobrancelha. Claro, vai ainda procurar pessoas que não seja exatamente a persona que eu defini. Sim, pode ser que sim, tá? Isso não tem problema, tá bom? Mas, por exemplo, eu defini que eu não quero falar para pessoas que já têm procedimento antigo de outra profissional. Então, eu defini, eu quero só pessoas, e eu trabalho só, né, com isso, pessoas que têm a sobrancelha virgem. Porque eu não faço correção, por exemplo, se eu faço só micropigmentação. Então, eu vou me comunicar com essas pessoas. Então, aquelas que já têm um procedimento antigo de outra profissional, já não vem. Então, quando eu quero vender para todo mundo, eu acabo não vendendo para ninguém. Porque aí, se essa pessoa vem e fala, não, eu não faço. Claro, você pode orientar, né? Eu faço isso, eu oriento. O que ela pode fazer para poder depois, talvez, remover e depois fazer comigo, tá? Mas minha comunicação é essa, tá? Apesar que eu tenho me comunicado mais aqui com vocês. Mas quando eu tava no marketing digital aí, pra lotar minha agenda, eu fazia isso, tá? Então, quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Então, o público-alvo
ele é uma parcela maior do público, por exemplo, a mulheres. Mas são todas as mulheres? O público-alvo pega isso, a todas as mulheres. Por exemplo, a gente não pode fazer menor de idade. Então, são mulheres. Vai acabar alcançando elas, por exemplo. E a gente não pode, né? Enfim, é só um exemplo, tá? Por exemplo, eu também trabalho só com mulheres. Não adianta eu ter alguma comunicação que também vá para homem, por exemplo. Eu não sei se precisa trabalhar, tá? Aí você já sabe, então você quer alcançar homens também, então você vai fazer toda a sua comunicação para homens também, entendeu? Igual eu coloco aqui, eu ensino micropigmentadoras a lutarem em agenda, é isso que eu faço aqui. Porque eu quero alcançar mulheres micropigmentadoras. Talvez, se eu quisesse ser amplo, eu poderia colocar só ensino micropigmentador a lotar em agenda. Ou ensino micropigmentadores e micropigmentadoras. Tá? Claro, ia ficar grande, né? Mas só pra vocês entenderem. Eu podia talvez começar a live assim, tá? Que aí eu sei que eu iria alcançar, mas eu quero alcançar só mulheres. Tá? Só micropigmentadores, no caso. Tá? Então, persona não é amplo, não é público-alvo, ele é bem específico, porque ele também nem tem essa definição dos desafios, dos desejos, só fala uma coisa bem ampla. De 18 a 50 anos. Não que você não possa alcançar outras, né? Mas normalmente, a maioria, elas têm mais ou menos 25, 26, 27 anos. Então, a sua comunicação vai ser mais ou menos isso. Porque ela já é madura, né? Ela já trabalha, já se sustenta. Então, ela pode pagar uma micropigmentação, que a gente sabe que não é barato. Entendeu? Por isso, tá vendo? Tudo tem estratégia. Então, por isso que você precisa definir a sua persona, tá? Como eu falei, não é de 18 a 60 anos. Você tem que... Isso é um exemplo, tá? Definir. Eu quero alcançar aquelas pessoas que têm 27 anos. Ok? Não que não possa vir de outras idades, não é isso. Mas a gente tem que levar em consideração tudo isso. Uma pessoa de 18, ela pode ser que pague esse valor. Às vezes a mãe pode pagar. É só um exemplo, tá, gente? Então, vamos lá. Por que é importante definir a sua persona? Ela deixa claro a sua comunicação, como eu falei aqui. A minha comunicação aqui com vocês é para micropigmentadoras. Então, eu sei o que vocês querem. Eu sei a dor de vocês. Qual que é a dor de vocês? É lotarem a agenda. Vocês querem lotar a agenda. Que pode ser a mesma coisa de sonho. Um sonho ter a agenda lotada. Tá? Então eu sei. Então fica mais clara a minha comunicação. Veja o tema. Eu tô trazendo o tema da persona. E eu sei que quando a pessoa ela define, a micropigmentadora, ela define sua persona, ajuda a lutar a agenda um pouco mais rápido. Por quê? Como eu falei aqui, ele vai deixar claro a sua comunicação. Fica mais fácil de você fazer conteúdo de valor. O que é conteúdo de valor? Que vai transformar de algum jeito a vida da sua persona. Então fica mais fácil. Poxa, por exemplo, escolhi um tema. Será que o conteúdo que eu vou falar desse tema aqui, ele vai gerar um valor para a vida da minha persona? De algum jeito, tá? Então sempre faça isso. Então ele vai ajudar na hora de você produzir o seu conteúdo de valor, tá? Ele vai ajudar, então vai ficar mais fácil. Se eu sei, por exemplo, que a minha persona, no meu caso, né? No meu caso agora como mentora de de marketing para micropigmentadoras, eu sei que é lutar a agenda. Vocês querem lutar a agenda. Então, todo o conteúdo que eu vou produzir, eu vou
produzir para ajudar vocês a lutarem em agenda. Ok? Se vocês verem, a maioria é tudo falando sobre isso. Na verdade, tudo o meu conteúdo que tem aqui é relacionado a isso. Vai ajudar vocês micropigmentadoras a lutarem em agenda. No caso de vocês, por exemplo, como eu falei, a pessoa ela tem medo de fazer por doer. Você vai produzir conteúdos que vá resolver esse problema. Passo a passo de como a micropigmentação que eu faço não dói. Checklist do que eu uso para a micropigmentação que eu faço não doer. Ou você pode fazer um post de perguntas e respostas e colocar lá, micropigmentação dói? Aí vem você responder, não dói. Por que não dói? Tal. Certo? Com isso, quando você faz isso, quando você definiu a persona, aí vai ficar mais fácil de você produzir seu conteúdo. Quando ficar mais fácil, que aí você vai vir resolvendo as dores, os desejos dela, né? O que vai acontecer? Vai atrair a atenção. Aqui no Instagram, tem muita informação que distrai as pessoas, né? E o nosso papel, tá? O nosso papel, além de vender, claro, é atrair atenção pra gente poder conseguir vender no final, tá? Não é só venda, mas pra gente conseguir fazer a venda no final, tá? Então, quando você faz isso, você atrai a atenção da sua persona, que é isso que você quer. Você quer que a atraia, para ela poder ver os outros conteúdos, para ela se ligar que a melhor coisa que ela faz é fazer a micropigmentação com você. Tá bom? É mais fácil de aplicar os gatilhos mentais, né? Vai ficar muito mais fácil. Falei um pouco deles em outro conteúdo, tá? Então, gatilhos mentais... vou passar aqui rapidinho. Gatilhos mentais é quando a mente da sua persona toma uma decisão mais rápida, tá? Então fica mais fácil. Por exemplo, o gatilho mental da prova. A prova é o quê? Uma cliente sua falando da micropigmentação que você faz, não é de você, tá? Da micropigmentação que você faz. Quando você pega e estimula esse depoimento dessa cliente falando sobre as dores e os desejos, outras pessoas elas vão ver, né? Então fica mais fácil de você ativar esse gatilho, por exemplo, da prova. Porque aí quando você eu vou ativar, eu vou pedir o depoimento de uma pessoa, mas aí você vai estimular o que? As dores e os desejos que você já definiu da sua persona. Por exemplo, sentir dor, como nós está falando. Aí você vai pegar e você vai estimular para essa pessoa, para essa cliente sua. Olha, doeu? Não, eu fiquei com medo de doer, tem que sair da boca dela isso. De doer, mas não doeu. Eu tava morrendo de medo. Fica mais fácil, porque aí você já sabe. Você sabe que ela chegou ali no seu estúdio, no seu espaço, no seu salão, com essa dor. E você resolveu essa dor. Então você vai pegar e vai ativar, tá? Você vai ativar esse gatilho mental, tá? A sua persona, ela não vai ficar perdida, tá? Confusa. Porque, como eu falei, um dos exemplos, eu vejo muita micropigmentadora fazendo o quê? Colocando conteúdo, ensinando como se estivesse ensinando para aluna, tá? Não é isso. Que aí o que acontece? Quando a sua persona, ela vê, né? Ela vai ficar perdida. Essa pessoa, ela explica o quê?
ela dá curso ou faz micropigmentação? Então ela acaba ficando confusa. Outra coisa que fica confusa é você colocar no seu conteúdo, no seu feed, outros trabalhos, tá? Outros trabalhos, não que não possa ter, tá? Só que você tem que definir. Você quer lotar sua agenda como micropigmentação de sobrancelha? Você tem que definir, é isso que eu quero. Se é isso que você quer, vem comigo, tá? Que é isso que eu ensino aqui. Agora, micropigmentação de lábios, de olhos, não. Isso aqui já não é comigo. Você pode deixar lá nos destaques, mas foca em uma coisa só no seu feed, para sua persona ela não ficar confusa. Então, foca numa coisa só, tá? Mas aí não só isso, né? Outras coisas também, tá? Em outras coisas. Pensa, tô falando pra minha cliente? Eu tô comunicando isso, tá? Então, quando você define a sua persona, ela não fica confusa. Então, ela sabe que você faz micropigmentação de sobrancelha, tá? E ela começa a seguir você para poder... ela começa a ter o desejo de ter aquela micropigmentação, tá? Certo? Quais os benefícios de você definir a sua persona que vai te ajudar a lotar a agenda? Ela vai desejar, como eu falei, ela vai desejar fazer a micropigmentação com você, tá? Porque você gerou valor, lembra que a gente falou? Você gerou valor, você tá focando na dor dela, que você consegue resolver a dor dela e os desejos, os desafios, problemas que ela tem, tá? Então você tá fazendo com que ela queira fazer a micropigmentação com você, quando você define. Esse é o objetivo. Tem muitas micropigmentadoras que eu sei que tem dificuldade nisso, né? De convencer a cliente de fazer a micropigmentação com ela, tá? Eu sei que tem. Então, quando você define, sua persona fica muito mais fácil, tá? Vai gerar conexão com você, tá? Por quê? Porque as pessoas, elas vão ver a situação que você ou sua cliente passou, por exemplo, que é a mesma dela. Lembra que eu falei da prova? Quando você estimula o depoimento, que, por exemplo, você resolveu uma dor dela, que era o quê? Ela sentiu dor na micropigmentação, por isso que ela não fez antes. Quando você vem resolvendo isso, pode ser na prova, pode ser em conteúdos, né? A sua persona, por exemplo, que ainda não fez, ela vai pensar, poxa, essa cliente da fulana, da profissional, passou por isso que eu passei. Eu também tenho medo de doer, por isso que eu não fiz ainda. Eu quero, mas por isso que eu não fiz ainda. Aí ela vai gerar uma conexão com você, certo? Ajuda a fidelizar, isso é importante. Eu ensino no meu método, né? Aqui o foco é lotar a agenda, mas o pós-venda é importante também no marketing digital como estratégia, tá? Então, ajuda a fidelizar, porque você tá solucionando os problemas dela, né? Primeiro, no primeiro contato, que é o Instagram, depois pessoalmente, no ato do procedimento, né? Qual outro benefício? Vai ajudar a lotar a agenda, né? Vai ajudar você a ser mais reconhecida, porque, poxa, eu quero fazer. Aí todo mundo vai começar a fazer com você, vai ter mais confiança, vai ver você como autoridade. Aí você vai começar a ser reconhecida na sua região, né? E passa mais o quê? Confiança. Porque aí você tá gerando também autoridade, né? Porque você tá focando na sua persona, a que você definiu,
aí o conteúdo de valor, tudo vai ser direcionado para aquela persona. Então vai ficar muito mais fácil de ela ter confiança em você, tá? O que acontece se você não definir a sua persona? Já falei um pouquinho, né? Deixa ela confusa. Quando a pessoa ela fica confusa, ela vai passar o seu conteúdo, não vai ver seus stories, não vai ver nada seu no Instagram, porque ela tá confusa. Será? Entendeu? Ela não vai conseguir, por exemplo, não são todas, tá? Mas o que mais acontece é ela vai ter preguiça de perguntar pra você. Você tá deixando claro que, por exemplo, que você faz outra coisa, aí ela vai ficar confusa, tá? Afasta as clientes, porque aí ela, não sei se eu quero, não sei se eu não quero, tá? E outra coisa, você perde tempo na produção de conteúdo. Porque aí você pega, posta qualquer coisa. Mayra, mas eu posto foto do antes e depois. Não é o suficiente mais. Não que seja errado, mas não é o suficiente. Você pode estar perdendo o cliente, porque aí seu feed vai ser feed catálogo. Tá? Você não tá gerando transformação, você não tá gerando valor pra sua persona, você nem sabe. Tá? Então, você vai perder tempo em produzir conteúdo. Tem que produzir assim, assim, assim. Passa horas e horas, mas não tem nada a ver com a sua persona. Aí ninguém não atraiu a atenção de ninguém, tá? Como que você vai fazer isso? Como que você vai definir a sua persona? Primeiro de tudo, você lembra que eu falei que persona é o quê? O seu cliente científico, mas baseados em dados reais. Então, o que você vai fazer? Você vai contar uma história de uma pessoa, tá? Vou dar algumas coisas aqui para você começar, mas você vai criar como se fosse uma história mesmo. Você não vai colocar o tópico, primeiro, nome, segundo, idade, por exemplo, tá? Você vai criar um exemplo. A Maria, ela tem 27 anos, ela trabalha em tal coisa, tá? É como se fosse uma história. Você vai contar uma história, tá? Da sua persona ideal, porque aí você vai saber todas as circunstâncias. Então, antes de você começar essa história, você vai pegar 5 dores da sua persona. 5, isso é o mínimo, tá? 5 dores. O que é dor? É o que mais incomoda ela. Ela tem a sobrancelha falhada. Ela tem essa dor. Então, você vai colocar. Ela tem medo de doer. Essa é outra coisa. Então, é o mínimo, tá? É o mínimo. Esses são exemplos que eu dei, mas tem bem mais, tá? Então, quanto mais você definir isso, melhor, tá? Micropigmentação de sobrancelha, tá? E segundo, você também vai fazer 5 desejos que ela tem, tá? Que ela tem. Eu quero ter a sobrancelha definida. Isso é um sonho dela. Eu tenho um sonho, por exemplo. Sabe como você pode saber sem a pessoa falar pra você que tem um desejo? É quando ela vive de sombra de lápis na sobrancelha. Isso quer dizer o quê? Ou que ela quer deixar a sobrancelha definida, ou que ela quer uma sobrancelha sem falha. Normalmente é isso, né? Por exemplo, sabe como eu sei quando isso incomoda muito a pessoa? Ela vai fazer a sobrancelha e ela vem de lápis ou de sombra na sobrancelha. Por exemplo, se você faz design, você pode converter essas clientes para fazer micropigmentação. Tá perdendo dinheiro, na verdade. Claro que não é de uma hora para outra, mas quando você começar a fazer tudo isso no seu Instagram,
você vai ver que vai começar a lotar agenda. As pessoas, elas vão ter mais confiança em você, tá? Então, vamos lá. 5 dores, 5 desejos, tá? Como que você vai começar a história? Dá um nome, tá? Dá um nome para sua persona. Não é uma cliente fictícia, mas com dados reais. Então, você vai fazer isso. Você vai dar um nome para ela, tá? O meu de marketing para micropigmentadoras é Débora. Eu dei um nome para ela, é Débora, tá? Nome, idade, sexo, se ela se é mulher ou se é homem, tá? Ou se é os dois, você pode pôr os dois, não tem problema. Só que aí você vai ter que ter 2 personas, tá? Eu não aconselho ter 2 personas, porque você vai ter que ter 2 tipos de estratégias no seu Instagram. Mas, se você quer realmente atrair homens também, tá? Pra fazer micropigmentação de sobrancelha, você vai ter que ter 2 personas, tá? Então, aí você vai fazer, vai definir as dores, 5 de mulher, 5 de homem, e assim vai, tá? Onde mora, tá? Como você quer, aí na sua região não tem nem como outras pessoas de outros lugares virem, né? Porque é muito longe, vai ser difícil. Então, você vai pegar ali da sua região, do seu bairro mesmo. Mas isso não quer dizer que você não possa atrair de outras, como eu falei. Quando você foca em uma persona, consequentemente, outras que você não definiu, por exemplo, de 18 anos ou uma senhora de 50 anos, por exemplo, vai vir, porque ela vai ver que você tá gerando valor, tá? Isso vai ser consequência, mas tem que focar em uma só, tá? Qual o salário dela? Mais ou menos, tá? Porque aí você sabe que quando você for definir valor também, quando você for fazer a sua ancoragem de preço, você vai saber que ela pode, tá? Enfim, como que ela trabalha, se é fixo, se não é, se ela é empreendedora, se ela não é, tá? Quais os problemas que ela tem, tá? É onde vem as dores, os desejos. Você vai montar, você já listou, aí você vai montar uma que mais te procuram. Por exemplo, quando eu tava fazendo a minha persona de atendimento, o que mais vinha de dor, que ela tinha dor, era sobrancelha falhada, tá? Ela queria sobrancelha sem falha, por isso que ela queria fazer a micropigmentação. Ela queria resolver o problema dela um pouco mais definitivo, por isso que ela queria, tá? Então, você vai focar no que mais aparece para você. Se é isso, você vai contar a história falando, poxa, ela trabalha tal e ela tem uma dificuldade que não cresce mais pelo, então ela tem o pelo, ela tem pouco pelo em alguns lugares, é falhado, tem uma sobrancelha mais falhada que a outra. Ela fica sempre passando sombra quando sai, quando vai trabalhar, até dentro de casa. Você vai contar uma história. Você vai contar qual o maior desafio dela. Ela tem medo de fazer a micro porque dói, tá? Isso também pode ser que seja uma dor também, tá? Mas você pode colocar como desafio também, tá? Ela tem a sobrancelha falhada, ela passa todos os dias, mas ela tem medo de fazer a sobrancelha porque falam que dói. A mãe dela fala que dói, a irmã dela que fez fala que dói, todo mundo fala que dói, então ela tem medo. É uma história, tá? E quais os objetivos dela? O objetivo é poder acordar pronta aí por mais tempo. Se é uma pessoa que passa sombra e lápis na sobrancelha, ela perde um tempo. Ela perde um tempo em ficar desenhando. Por exemplo, se ela acorda, se ela acordar tipo 1 hora antes, quase 2 horas antes. Então você pode colocar isso. Qual o desejo dela? Acordar pronta para poder ir trabalhar, tá? Enfim, é isso, gente.
Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais, toda semana tem um conteúdo aqui para micropigmentadores de sobrancelhas lotarem a agenda, tá? Gente, obrigado, preparei esse conteúdo com muito carinho, tá? Então vai ficar gravado, tá bom? Beijo e até mais. História!